Após a morte de Josué e com a ausência de uma liderança forte, a rebelião, a corrupção e a apostasia dominaram a nação, trazendo grandes malefícios e opressão por parte dos povos inimigos. Abandonar as práticas estabelecidas por Javé acarretava em sofrimento certeiro. Todavia, a misericórdia divina sempre se manifestava quando, em arrependimento, o povo voltava-se e humilhava-se perante o Senhor. O livro de Juízes é marcado por um período de apagão espiritual, um ciclo vicioso de pecado que se repete do início do livro até o seu final. O que segue é o ciclo, o pecado da rebelião e do abandono das práticas estabelecidas pelo Senhor, opressão através de povos estrangeiros, clamor e pedido por socorro, e por fim, Deus intervindo na história, levantando um libertador para salvar o povo. Tola era filho de Puá, da tribo de Isacar. Viveu em uma vila chamada Samir, cuja localização é incerta, na região montanhosa de Efraim. Não se tem informações sobre a nação opressora, o tempo de duração de opressão e sobre os feitos deste juiz. Sob seu comando, a paz reinou por 23 anos. Jair, seu nome no hebraico significa que ele brilhe e ilumine. Não se tem muitas informações sobre o tempo em que atuou como juiz em Israel. A paz reinou por 22 anos e com seus 30 filhos libertou 30 cidades de Israel da opressão. Jefité era filho de uma prostituta com Gileade. É descrito como sendo um homem valente e valoroso. Foi expulso dentre seus irmãos, por não ser filho legítimo. Logo, não teria participação na herança. Ele partiu para Tobi e agregou para perto de si um grupo de homens reconhecido como leviano. Neste tempo, os amonitas declararam guerra a Israel, e Jefité foi procurado pelos anciões para que lutasse pela nação e se tornasse líder do povo caso alcançasse a vitória. Jefité relutou em aceitar o convite, frente ao passado de rejeição que enfrentara. Porém, após conversar com os anciões, aceitou o desafio. Com habilidade peculiar, tentou negociar com os amonitas para evitar maiores confrontos e batalhas. E para isso, reiterou que aquelas terras eram originalmente pertencentes aos amorreus, que por 300 anos Israel estava vivendo naquela região. Sem sucesso nos seus argumentos, a guerra é estabelecida e o Espírito do Senhor prepara Jefité para o embate. Antes de sair à peleja, Jefité faz um voto ao Senhor. Ele afirma que sacrificaria a primeira coisa que saísse à porta de sua casa quando voltasse. Assim Jefité passou aos filhos de Amon a combater contra eles, e o Senhor os entregou nas suas mãos. E os feriu com grande mortandade, desde Aroé até a chegada a Minite, 20 cidades e até Abel-Queramim. Assim foram subjugados os filhos de Amon diante dos filhos de Israel. A vitória contra os amonitas foi alcançada. Todavia, ao retornar para casa, lamentavelmente sua filha foi a primeira que saiu à porta. A questão que envolve o voto de Jefité tem gerado grandes discussões ao longo do tempo. Há os que defendem que de fato o sacrifício de sua filha ocorreu baseado em algumas evidências, como por exemplo, a expressão na língua hebraica olá, que sugere sacrifício feito em holocausto. O contato de Jefité com povos que tinham o hábito de sacrificar humanos poderia ter contribuído para que cumprisse sua palavra. A própria questão moral que envolvia aqueles dias, dentre outros argumentos. Por outro lado, os que são contrários ao sacrifício da filha apoiam-se na ideia de uma possível dedicação, o que implicaria na manutenção da vida respaldada na verdade de que Deus não aceitaria sacrifícios humanos. Outro ponto de reflexão é que, se o sacrifício ocorresse,
não teria motivo para enfatizar a questão da virgindade da moça. Existe ainda a defesa do pensamento de que a moça fora dedicada ao tabernáculo, o que não era incomum naquele tempo, e consequentemente, por ser filha única, foi privada de contrair núpcias e suscitar a descendência Jefité. Após estes acontecimentos, o capítulo 12 de Juízes relata o confronto com a tribo de Efraim, que resultou na morte de 42.000 pessoas. Pronunciar corretamente a palavra shibolete, que significava córrego ou corrente em tempos de cheia, garantia a vida, ao passo que dizer cibolete atestaria o óbito. Estudiosos explicam que a ideia de expressar essa palavra tinha como objetivo fazer um teste para verificar se aquele que falava de fato pertencia a Efraim. Jefité figura entre os grandes heróis da fé citado pelo escritor aos Hebreus e que deveria ter a fé imitada. Foram 18 anos de opressão sob os amonitas e 6 anos de paz até que um novo levante ocorreu.